Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje decidi fazer um vídeo básico mostrando como fazer uma papa para administrar às nossas aves durante a época de reprodução. Uma papa riquíssima, com bastantes nutrientes, desde vitaminas, proteínas animais e vegetais, sais minerais e pró e pré-bióticos, que irá com toda a certeza ajudar os progenitores a recuperarem energias pelo desgaste das criações, bem como irá providenciar uma alimentação rica e equilibrada, com todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das crias. Alguns dos ingredientes usados são produtos que normalmente temos em casa, como poderão verificar no decorrer do vídeo. Solicito desde já que coloquem like, que partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, pois este é daqueles vídeos que todos os criadores deverão ter no seu portfólio e fazer uso do mesmo. Para quem apenas assiste aos vídeos, mas ainda não subscreveu o canal, peço que subscrevam, pois é gratuito. Basta apenas clicarem em subscrever e pronto, já está. Papa para administrar às aves durante a época de criação. Parte 1. Para a base desta papa, uso cerca de 150 gramas de cuscuz de calibre pequeno, 100 ml de água, cerca de 50 ml de sumo de laranja, 2 dentes de alho, cerca de 200 gramas de ervilhas congeladas, 1/3 de pimento vermelho e 2 cenouras, uma grande e outra mais pequena. Poderão usar outras quantidades, dependendo sempre do número de aves que compõem o vosso plantel. Eu faço esta quantidade para administrar uma vez para cerca de 120 aves, as quais constituem o meu plantel no momento. Poderão até fazer esta papa com quantidades maiores, por exemplo, para toda a semana, e depois dividirem por doses diárias, colocando em sacos individuais no congelador. Na véspera de administrarem, basta tirarem um saco e deixarem a descongelar dentro do frigorífico, na parte de baixo onde por norma colocamos os legumes, para evitar o aparecimento de bactérias nocivas, pois se deixarem a descongelar no exterior, no lavatório por exemplo, é o que irá acontecer certamente. Esta técnica é excelente para quem não tem tempo para fazer esta papa todos os dias e assim terão sempre uma papa top, riquíssima, para administrar às vossas aves diariamente. Coloque o cuscuz num recipiente grande o suficiente para levar todos os ingredientes e de seguida administro a água. Deixo que o cuscuz absorva a água na totalidade. Nessa água, e se quiserem, poderão juntar vitaminas ou qualquer outro aporte que queiram administrar às aves. Nesta papa, por exemplo, vou usar vitamina C e alguns açúcares naturais, extraindo e misturando o sumo de uma laranja. Para o efeito, corto a laranja ao meio e uso uma liquidificadora para retirar o sumo da mesma. Após, junto esse sumo ao cuscuz e à água. Deixo em repouso para que o cuscuz absorva toda a água e o sumo da laranja. Depois de descongelar as ervilhas no micro-ondas, de lavar o pimento, os alhos, de descascar e lavar as cenouras, trituro tudo usando uma trituradora. Prefiro dar este tipo de alimentos triturado, pois assim consigo misturar a papa a administrar, tornando esta mais consistente. É uma excelente forma de proporcionar às aves um aporte vitamínico, proteico e mineral, ficando os alimentos bem ligados no resultado final. Não existe a necessidade de os alimentos ficarem triturados na totalidade. Poderemos deixar vários bocados relativamente grandes para as aves poderem dedicar. Assim, também proporcionamos um bem-estar mental às aves, mantendo-as distraídas e ativas enquanto debicam os bocados de alimento. Depois de tudo devidamente triturado e do cuscuz ter absorvido a água e o sumo da laranja, misturo tudo e mexo muito bem até obter uma mistura consistente. Como poderão verificar,
esta mistura ainda tem bastante umidade, o que poderá provocar o aparecimento repentino de fungos se fosse administrada dessa forma às nossas aves. Para a segunda parte desta receita, uso os seguintes ingredientes: pré e probióticos, o qual poderá ser de uma qualquer marca, cálcio em pó, o qual também poderá ser de uma qualquer marca, pólen de abelha, que é um excelente aporte de proteína animal, e papa seca, a qual também poderá ser de uma qualquer marca. Eu uso atualmente estas marcas que mostro no vídeo, mas não quer dizer que não possa usar outras se assim o entender, ou que vocês as devam usar apenas porque aparecem no vídeo. Para eliminar a tal umidade em excesso que a papa tem no momento, começo por colocar cerca de 40 gramas de papa seca. Para o efeito, uso papa da marca Easy M, própria para misturar na água ou em alimentos úmidos. Coloco cerca de 6 gramas de pólen de abelha, já devidamente triturado. Coloco cerca de 5 gramas de cálcio em pó e coloco cerca de 10 gramas de pré e probiótico. De seguida, misturo tudo muito bem até obter uma textura bastante solta. Como poderão verificar nesta fase, o resultado já é uma papa bem diferente da anterior no final da fase 1, da base criada inicialmente, com muito menos umidade. De seguida, e depois da papa estar muito bem misturada, deixo-a a repousar por cerca de 5 minutos. Por que deixar a repousar nesta altura? Para que a papa seca absorva a umidade em excesso que ainda exista. Após os 5 minutos, coloco o último ingrediente: sementes germinadas com cerca de 2 dias de germinação. Uso as sementes germinadas já nesta fase avançada e não na fase de bulbo, porque não procuro a explosão de ingredientes que as sementes germinadas apresentam na fase inicial de germinação, quando ainda se apresentam na fase de bulbo, mas sim, e apenas, uma guloseima a mais, a acrescentar a esta papa, já de si riquíssima, até como forma de motivar as aves a debicarem a papa para se alimentarem destas sementes. Quando administro apenas as sementes germinadas com papa seca, já faço uso das sementes no início da germinação, quando estão ainda na fase de bulbo, com cerca de 24 horas de germinação, pois como apenas junto a papa seca, necessito que as sementes germinadas produzam aquela explosão de nutrientes que só existem nessa fase. Quando decorrem 48 ou mais horas, as sementes germinadas deixam de ser bulbos e já não produzem nem um terço desses nutrientes. O resultado final é o que podem observar. Poderão verificar como fazer sementes germinadas sem risco de aparecimento de fungos ou bolores clicando no link acima. Termino dividindo a papa em doses individuais, as quais coloco à disposição das aves. Atenção, que este tipo de papa tem de ser obrigatoriamente retirada ao final do dia para evitar que azede, que ganhe bolores e fungos e que dessa forma provoque mal-estar, diarreias ou qualquer outra situação indesejável às nossas aves. Espero que tenham gostado, que experimentem fazer esta papa e que administrem às vossas aves. Deixem o vosso feedback nos comentários aqui no vídeo. É sem dúvida uma papa riquíssima, a qual irá ajudar as vossas aves durante a época de criação. Como referi anteriormente, poderão fazer quantidades para toda a semana para facilitar o vosso manuseio, ao mesmo tempo que as vossas aves terão diariamente uma papa top, riquíssima, à disposição. Mais uma vez, e antes do vídeo terminar, peço para colocarem like, para comentarem e para subscreverem o canal, pois tenho reparado que muitos dos amigos criadores que assistem aos vídeos não estão subscritos no canal. Boas criações ou mudas
Um forte abraço.